Olá! Olha, quantas ideias ótimas de pesquisa ficam pelo caminho, né? Muitas vezes por causa da proposta. É verdade, é um desafio e tanto. Hoje a gente vai dar uma olhada em algumas fontes bem boas para entender o que faz uma proposta de pesquisa funcionar de verdade. Não só ser aprovada, mas ser convincente e responsável. Isso. Explorando como organizar, como escrever e, muito importante, como pensar na ética desde o começo, né? Seja para projeto qualitativo, quantitativo ou misto. Exato. A nossa ideia aqui é pegar as dicas mais práticas para transformar aquele plano, às vezes meio complexo, no argumento claro, forte e, claro, ético. Perfeito. Então tá, por onde a gente começa para montar essa estrutura? Quais são aquelas perguntas-chave que não podem faltar numa proposta, segundo essas fontes? Olha, essencialmente, a proposta tem que responder umas perguntas críticas, sabe? Tipo as que o Maxwell levanta. O que o leitor precisa saber sobre o assunto? Por que essa pesquisa é importante e relevante? Que perguntas ela vai responder especificamente? Certo. E, claro, quais métodos usar? Como é que você vai garantir que os resultados são válidos? E, fundamental, que questões éticas podem aparecer e como você vai lidar com elas? Isso é a base, o esqueleto da coisa. Mas essa estrutura é fixa ou ela muda dependendo se a pesquisa é, sei lá, mais exploratória ou mais de testar hipótese? Ah, muda sim, com certeza. A flexibilidade é chave aqui. Pensa numa abordagem qualitativa, né, que foca mais em entender a fundo, interpretar significados. Ou até buscar alguma transformação social? Isso. Essa geralmente tem uma estrutura mais aberta. Detalha mais o papel de quem pesquisa, a natureza das perguntas, como os dados, tipo narrativas, vão ser analisados. Às vezes até indica que algo pode mudar no caminho. Já a quantitativa, não. Segue um roteiro mais, digamos, padronizado. Introdução, revisão da literatura, hipóteses claras, métodos bem detalhados, variáveis, instrumentos, como vai ser a análise estatística, tudo isso. Bem mais direto ao ponto. E os métodos mistos, que juntam as duas coisas. Aí o desafio é duplo. Primeiro, tem que justificar por que misturar, o que essa combinação traz de novo que um método sozinho não traria. Faz sentido. E depois tem que detalhar bem as duas partes, a quanti e a quali, e explicar direitinho como elas vão ser integradas, como vão conversar. Pode dar um pouco mais de trabalho na proposta, mas o resultado pode ser super rico. Ok, a estrutura está mais clara. Mas e a escrita? Porque muitas vezes é aí que o pessoal trava, né? Que dicas práticas as fontes dão para tirar as ideias da cabeça e colocar no papel de um jeito que funcione? Olha, uma dica que aparece bastante, vinda de bons escritores até, é separar o momento de criar do momento de criticar. Como assim? Tipo, escrever um primeiro rascunho mais solto, rápido, sabe? Sem ficar caçando a perfeição logo de cara, só para botar as ideias para fora, deixar fluir. Ah, entendi. Para não bloquear. Exato. Depois, num segundo momento, você organiza e só então vem a edição mais pesada, o polimento. Aquele modelo do Franklin, esboço, rascunho, revisão, mostra bem isso. Ajuda a não ficar paralisado. É uma boa estratégia. Evitar aquela autocrítica que mata a ideia no começo. E a disciplina? Imagino que seja crucial também. Sem dúvida nenhuma, as fontes batem muito nessa tecla. Criar o hábito, sabe? Como o Boyce sugere. Metas realistas, horário regular para escrever, Mesmo sem inspiração? mesmo sem inspiração. Escrever um pouco todo dia cria o ritmo. E essa escrita tem que ser clara, legível. O que isso envolve na prática? Envolve usar os termos importantes sempre do mesmo jeito para não confundir, conectar bem as frases, os parágrafos. Tem aquela técnica do gancho e olho, sabe? O fim de uma frase já puxa o começo da outra, cria um fluxo lógico. Ah, para dar continuidade. Isso. E preferir a voz ativa, usar verbos fortes que dão mais energia para o texto e, claro, cortar o excesso, a gordura. Editar sem pena mesmo. Essa clareza toda não é só estilo, né? Tem a ver com respeito por quem vai ler e, imagino, pelas pessoas que participam da pesquisa também. O que nos leva de volta para a ética, que você já mencionou. Precisamente. A ética não é um apêndice, um item para marcar no final. A visão que essas fontes trazem é que ela tem que estar no design da pesquisa, desde o começo. Uma mudança de foco, então. É uma mudança de mentalidade. Sair da ideia de só cumprir regra para pensar ativamente no bem-estar dos participantes e na integridade da pesquisa em si. E como isso funciona na prática, no dia a dia da pesquisa? Significa prever os problemas éticos em cada etapa,
Antes de começar, tem que ter aprovação do comitê de ética, claro, garantir as permissões nos locais, definir quem é autor do que de forma justa. Certo. A parte burocrática, mas essencial. Exato. No início do estudo, pensar num consentimento informado que seja claro, realmente voluntário, que respeite a cultura local, as vulnerabilidades das pessoas. E durante a coleta de dados? Aí é evitar qualquer tipo de engano, sabe? Cuidar com o desequilíbrio de poder entre pesquisador e participante, ter sensibilidade para não coletar informação que possa prejudicar a pessoa. E na análise? Tem ética aí também. Com certeza. Evitar viés na interpretação, mostrar todos os resultados importantes, não só os que confirmam sua ideia, e proteger a privacidade. Sempre. E na hora de divulgar? Bom, aí é evitar plágio, óbvio, ou fabricar dados, usar uma linguagem que não seja enviesada e imparcial, e pensar em como compartilhar os dados de forma segura e como guardar depois. Consultar os códigos de ética da sua área ajuda muito nisso tudo. No fim das contas, o que é uma proposta de sucesso? É um argumento bem construído. Ela convence não só porque a ideia é boa, mas porque mostra que o planejamento foi cuidadoso, rigoroso, tanto no método quanto na ética. É o alicerce para uma pesquisa séria, confiável. Então, resumindo tudo isso, fica uma reflexão, né? Além de só cumprir tabela, de preencher formulário, como que essa atenção toda aos detalhes do planejamento, escrita, ética, pode, na verdade, deixar a própria pesquisa mais rica e talvez até aumentar o impacto do trabalho no final das contas? Exatamente. Enriquece o processo e o resultado. Este foi mais um conteúdo narrado com inteligência. Obrigado por ouvir.